Muito obrigada, pastor. Tá bom. Graça e paz, irmãos. Feliz ano novo. Aliás, é feliz ano todo. Para todos vocês, para todos nós, não é? Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 16 do livro da carta de Atos dos Apóstolos, não é? Atos, capítulo 16. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 11. Atos 16, vamos começar a leitura no versículo 11, onde está escrito assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu tenho uma direção da liderança da igreja para nós estarmos tratando, a começar de hoje, de um assunto oração. E domingo, então, nós vamos falar de tesouros escondidos nas frustrações. Mas hoje começamos o assunto oração. E hoje nós vamos falar de oração de modo geral, e amanhã nós entramos nos assuntos específicos de oração, petição, comunhão, intercessão. Então, nós temos diante de nós um quadro e pensamos, oração é um assunto tão falado na igreja. É um assunto menos buscado na igreja. Mas é o assunto mais necessário da igreja. Porque quando Deus criou o homem, o plano de Deus foi ter o homem para ele. E no momento em que Deus cria o homem, a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha para estar com Adão e Eva. Mas um dia ele chegou e não os encontrou mais. Então Deus ali publica o seu plano de restaurar aquela comunhão, de restaurar aquele relacionamento. E nós sabemos perfeitamente que Deus não é perdedor. Então as coisas terão que ser do jeito que Ele planejou. Então o homem vai ser de Deus. Por quê? Porque Deus quer comunhão, união inseparável entre o homem e Ele. Enquanto isso nós pensamos, quando você ama uma pessoa, e eu acho que a grande maioria aqui ama ou já amou e tem que botar a memória para funcionar. Você gosta de falar com aquela pessoa, não é? Você gosta de ouvir aquela voz. Você ama saber o que a pessoa pensa de você. Mas, principalmente, você gosta de elogios. Principalmente dos elogios da pessoa que você ama. Não é? Pastor, o negócio aqui está ruim. O povo daqui não ama? Eu vou começar a orar para que Deus mande uma carga explosiva de amor nesses corações, para ver se essa mulherada e esses homens daqui começam a pegar fogo. Quando você ama uma pessoa, você gosta de ouvir aquela voz. Você quer saber o que aquela pessoa pensa, principalmente o que ela pensa de você. Ela pode repetir os mesmos carinhos, não tem problema, você gosta. Ela pode repetir os mesmos elogios, você aceita, você gosta.
mas o que você mais gosta é da presença dela, é do aconchego dela. Às vezes nós pensamos, mas não é assim com Deus. Por quê? Quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus disse para eles é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Vocês acham que o coração, a alma e a força e o entendimento daqueles judeus era puro assim? Era bom assim? Era santo assim? Mas Deus queria todo. Ah, mas como é que eu vou amar a Deus? Amando. Se Deus quisesse que você o amasse com amor angelical, teria feito de você um anjo. Se Deus quisesse que você o amasse com amor espiritual, teria feito de você um ser espiritual. Ele fez de você um ser humano. Ele quer que você o ame com o coração de homem, com o coração humano. Então é preciso que você comece a se perguntar: será que eu estou amando esse Deus? Que vem se rasgar. Olha a expressão de amor de Deus para nós. É uma expressão tão rasgada que faz até vergonha. Como é que um pai põe o único filho na cruz e rasga o filho lá, para dar passagem para uma porção de pecadores de volta para ele? Isso é a maior expressão de amor que o universo já testemunhou. Então é preciso que você aprenda, e eu também, a responder na mesma direção. E eu quero dizer uma coisa para você. Mas, irmã, como é que se faz? Começando. Tudo o que nós começamos a fazer, para fazer bem, nós precisamos praticar. O maior nadador do mundo começou na primeira braçada. O maior corredor do mundo começou na primeira pernada. E assim por diante, tudo que nós fazemos bem hoje, nós começamos no início. E no início não sabemos. Lembra quando botaram primeiro lápis na sua mão e deram um pedaço de papel? O lápis ia em todo o canto, mas você não escrevia. Mas graças a Deus lhe obrigaram. E você começou depois a fazer pauzinho, e depois cruz, e 1, e 2, e A, e hoje você escreve à vontade. Não é? Porque você continuou. Quando você começou, saiu do colo da mãe e foi para o chão, até andar, quantas quedas você tomou? Quanto você engatinhou? Quantas vezes você tentou levantar, tremia e caía de novo? Mas hoje você anda, hoje você corre. Por quê? Porque você continuou. Orar é assim. Você tem que começar. Eu vou lhe dizer, não é a coisa mais fácil. Porque nós estamos acostumados a falar com o que vemos, com quem vemos. Mas Deus nós não vemos. Então você vai aprender a falar com um pai que você não vê. Mas eu digo a você, se você vencer as primeiras dificuldades, você vai desenvolvendo uma loucura que se chama orar. E você vai começar a ver e perceber e se perguntar: como é que eu pude ficar tanto tempo na minha vida sem orar? Muitas coisas as pessoas vão lhe dizer e você vai ficar assustada. A Bíblia diz que a fé sem obras é uma fé morta. E você vai ver o quanto a sua fé estava morta. Porque você dizia que Deus estava com você o tempo todo, mas você não falava com Ele, você esquecia dele. Por quê? Você não falava por quê? E não tem ninguém aqui. Como que não tem ninguém?
Quantas vezes as pessoas me falam: irmã, a senhora vem na nossa igreja, está na hora de comprar a sua passagem. Nós queríamos saber se a senhora traz acompanhante. Não. A senhora vem sozinha? O povo fica feliz que é uma passagem só. A senhora vem sozinha? Eu paro, respondo e digo: quem vai comigo não precisa de passagem. Como, irmã? Eu disse: minha filha, quem vai comigo? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma porção de anjos. Que você pensa: é mesmo, irmã. Agora eu entendi. Aí é uma pegadinha que eu fiz. Mas não é isso que nós anunciamos? Então eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vamos começar a trabalhar. Vamos ver por que a oração. Eu, às vezes, me pergunto: o homem que mais orou nessa terra foi Jesus. Por que ele precisava tanto de orar quando nós não precisamos? Paulo vivia em orações, Pedro, aqueles apóstolos todos. Por que será que nós não precisamos? Mas, irmã, não temos o tempo de parar para orar? Vamos já ver se você precisa parar. O que você está fazendo? Vamos ver. A Bíblia nos ensina. Aqui nós temos diante de nós um momento assim. No capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 6, Lucas está dizendo, porque mais uma vez eu repito, Atos é uma carta que Lucas escreveu para Teófilo, que era o seu discípulo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Pense bem, esses homens estavam se dirigindo para a Ásia para pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo impediu, diz: negativo. Não é para cá que vocês vão vir. Como o Espírito Santo falou isso com eles, eu não sei, porque a Bíblia não nos ensina. Mas o Espírito Santo impediu. Ora, para o Espírito Santo impedir da palavra ser pregada logo na Ásia, que até hoje precisa tanto, alguma coisa o Espírito tem em mente. Olha o que vai acontecer. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo não deixava ir para a Ásia para pregar a palavra. O Espírito de Jesus Cristo não deixava ir para a Bitínia. E agora? Ficaram lá no meio do mar, rodando. O que nós vamos fazer? Contornaram a Mísia, desceram para Troade e ficaram lá, porque o Espírito Santo dizia: para cá não. O Espírito de Jesus Cristo dizia: para cá não. E aí o que ia ser desses pobres homens? Quantas vezes você fica assim? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus uma direção. Não vem direção nenhuma. Aí, ó, você quer ser melhor do que Paulinho e a turma, né? Tem tempo para tudo. Eles tiveram que ficar no meio do mar, esperando. À noite, Paulo teve uma visão. Desculpa, foi Paulo. À noite, sobreveio a Paulo uma visão. Olha o que foi que ele viu. Um varão macedônio estava em pé e lhe rogava. Não era pedia, era rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha, esse anjo que está falando com Paulo nessa visão, ele se fantasiou de macedônio. Ele se vestiu como alguém que mora na Macedônia, um homem da Macedônia, e implorava, rogava. O que estava acontecendo na Macedônia? Que esse anjo está pedindo tanto assim, rogando a Paulo e a turma dele: passa na Macedônia para nos ajudar.
O que é que estava acontecendo? Vocês vão ver. Que perigo. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, porque o varão que apareceu era da Macedônia. Então, eles foram para a Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Vamos parar aqui. Olha o problema que estava lá na Macedônia. Um grupo de mulheres que orava. É isso aí. Eu canso de dizer para a mulher quando se reúne para fazer alguma coisa, vai perturbar. Se for fofoca, vai. Se for maluquice, vai. Mas se for oração. Olha o que é que essa mulherada estava fazendo. Orando. Não tem jeito. A mulherada começou a orar. E dia de sábado fundaram um lugar, passou a se chamar lugar de oração, porque a mulherada, Paulo falou para as mulheres. E aí chegou uma hora que o Espírito Santo disse, tem que mandar esse povo para lá. Sabe por quê? Eles oravam, mas não conheciam Jesus. Não conheciam Jesus, mas eles oravam. E aí, já que Paulo está por lá, naquela área, o Espírito Santo disse, não passa para cá, e impediu. Foi para o outro lado, o Espírito de Jesus Cristo disse, não. Quando foi à noite, mandou um anjo fantasiado de Macedônia. E o anjo foi lá, passa, lá na Macedônia, ajuda-nos. A gente não aguenta mais, não dá mais, a mulherada está orando. E ali ele pregou Jesus. Aquela mulherada, tão sedenta, começou então a orar a Deus via Jesus Cristo. Olha o resultado da oração. Eu não sei quanto tempo essas mulheres oravam, mas uma coisa é certa, elas estavam mandando combustível para o céu. E a resposta veio. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, diz que o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, visão de anjo, trazendo missionários para lá, mas chegou. Chegou com profusão, porque logo aparece uma mulher dessas assim, que tem coragem, e já disse para Paulo, se você acha que eu sou digno, vai para a minha casa. A casa dela passa a ser a primeira igreja da Europa. Por quê? E essa mulher era uma mulher, como é que a gente diz? Empresária. Ela era sacoleira. Lá no Brasil a gente chama sacoleira. Esse povo que vai no Paraguai, compra coisa e volta para vender no Brasil. Esse povo que vai na 23, 25, não sei o quê, de março, São Paulo, e vem vender do Nordeste, ela era de Tiátira. Ela ia e comprava púrpura lá e vinha vender em Filipos. Era uma mulher, era uma alavanca essa Lídia. E foi a igreja que investiu no ministério de Paulo, porque tinha esse coração de suprir, não é? Então você viu o que acontece quando você ora. Essa mulherada não sabia que o Espírito Santo estava se virando, o Espírito de Jesus Cristo, tinha anjo vestido de Macedônia, tudo para que elas chegassem a receber a palavra de Deus. Olha o que oração faz. Vamos dar mais um exemplo. Aqui em Atos 10, vamos ficar em Atos mesmo, porque está mais fácil. Aqui em Atos 10, tem um momento
a partir do versículo... Não, vamos começar no versículo 1. Está escrito assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano. Olha um pouco sobre esse homem. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. Como é que você ora a Deus de contínuo? Parece que esse homem não fazia mais nada. Mas a Bíblia diz que ele era centurião da corte, chamada Italiana. Quer dizer que este homem, a vida dele era oração. Mesmo trabalhando, ele orava. Olha, se você parar de trabalhar para orar, eu lhe digo que você vai morrer de fome. Porque a ordem de Deus é para todo mundo: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O que significa? Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Portanto, o trabalho não pode impedir você de orar. Porque se o trabalho impede você de orar, e você diz uma hora assim: ai, Pai, eu queria tanto orar. Tira da minha vida todos os impedimentos, ele tira o trabalho. Porque o trabalho está impedindo. Tem mulher que me diz assim: irmã, eu queria tanto ter uma vida dedicada à palavra, assim como a senhora. Eu digo: mas por que não tem? Eu não posso. Porque a senhora sabe como é, né? Eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu tenho marido. Eu disse: então nunca ore pedindo a Deus para tirar o empecilho. Porque Ele vai tirar os filhos, vai tirar o emprego, vai tirar a casa, porque são os empecilhos. Isso não é empecilho, isso é bênção. Você ora, porque Deus está presente onde você estiver. Experimente viver com uma pessoa 24 horas, grudada em você, e não dar uma palavra para ela. Como que essa pessoa vai estar? Experimente viver amarrado com uma pessoa 24 horas, sem que essa pessoa dê uma palavra e uma atenção para você. Como é que você se sente? Então você tem que decidir: é verdade que Deus está com você o tempo todo ou é mentira? Porque tem horas que você parece que diz: Espírito Santo, dá um tempo, fica lá que eu vou fazer uma safadeza lá longe. Não pode. A nossa vida está na presença de Deus. Esse homem, a Bíblia está dizendo aqui, de contínuo orava a Deus. O que foi que aconteceu? Esse homem não conhecia Jesus. Ele não conhecia a salvação em Jesus Cristo. Assim como aquelas mulheres lá no lugar de oração de Atos 16, em Filipos. Elas não conheciam. O que foi que Deus fez? Moveu o Espírito de um lado, o Espírito de Jesus Cristo do outro, anjo vestido de macedônio, para que essas mulheres conhecessem a salvação em Jesus Cristo. A mesma coisa vai acontecer agora. Esse homem ora de contínuo. E Deus, então, vai mandar um anjo, que vai dizer para ele: Cornélio, manda chamar Pedro. Ele está em Jope. Tuas orações, olha o que o anjo dele diz. Tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As orações de um homem que não era filho de Deus, não era judeu, sobem como memorial diante de Deus. Oração e esmola. O que significa? Ele era um homem que tinha o coração aberto para dar. E eu canso de dizer, quando sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Então, isto sobe, as nossas ações sobem como memorial diante de Deus. O anjo diz para ele:
Tu não és judeu? Tu ainda não és cristão? O anjo não disse isso. Mas a tua ação, as tuas orações e a tua esmola sobe. Por quê? Porque Deus está vendo tudo que o ímpio faz, que o crente faz. E ele diz, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Manda chamar uma pessoa para te dar o presente, cujo caminho é aberto pela oração. O presente que Deus tem para Cornélio e para sua família é um presente que vem por um caminho chamado oração. Tu oraste, eu vou te dar o meu filho. Preste atenção, como é importantíssima essa questão de orar. Ele manda as ordenanças dele, nós sabemos o que aconteceu. O Espírito Santo tomou a frente, deu uma visão para Pedro, para poder preparar o coração de Pedro. E Pedro vai, no dia seguinte, para a casa de Cornélio. E quando ele chega, que entrou na casa de Cornélio, ele começou a falar. E quando ele começou a falar, nós sabemos que o Espírito Santo não deu tempo de Pedro concluir a pregação. Simplesmente se mostrou. Deus disse, sou eu mesmo, estou aqui. Está falando certinho. Estou aqui. Você vê a intimidade, a resposta, a ação de Deus por causa de uma oração. Oração de um homem pecador, porque todos nós somos pecadores. Mas ele orava e dava esmola. Mas a Bíblia diz que de contínuo ele orava. O que havia no coração desse povo? O que havia no coração daquelas mulheres de Atos 16? Que necessidade é essa? Que fome é essa? Que talvez não esteja existindo nos nossos corações. De falar com Deus. Eu vou chamar a atenção de duas coisas. Você viu que aqui Deus mandou um anjo falar para Cornélio mandar chamar um homem que era Pedro. Lá em Atos 16, o Espírito pega o anjo se fantasia de macedônio para pedir para Paulo ir lá com os amigos. Por que o anjo não pregou o evangelho para aquelas mulheres? Porque anjo não prega evangelho. O evangelho foi dado a nós para pregar e não aos anjos. Aqui, em Atos 10, por que é que o anjo não veio logo e pregou o evangelho para Cornélio? Porque anjo não prega evangelho. Ele vai chamar um homem para o homem pregar o evangelho. Porque o evangelho foi dado a nós. Nós é que temos que pregar esse evangelho. Ou pregamos, ou pregamos. E é por isso que Deus já mandou o seu Espírito. Vamos andar um pouquinho mais. Lá no capítulo 14 de Mateus. Vamos um pouquinho lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 14, tem um momento no versículo 23 que diz assim. Vamos ver a partir do versículo 22. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, versículo 23, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho.
Em caindo a tarde, lá estava ele só. Você viu a necessidade do aconchego, a necessidade do relacionamento a sós com o Pai, sem ninguém por perto. A Bíblia diz que esse rapaz, Jesus, em caindo a tarde, ele já estava no monte sozinho orando. Digamos que às 6 horas, ele começou a orar. A partir de 3 horas da manhã, que é a 4ª vigília da noite, ele foi encontrar com os discípulos. Porque aqui a Bíblia diz, na 4ª vigília da noite, versículo 25, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quer dizer, Jesus Cristo ficou de 6 às 3, no mínimo, orando. A sós com o Pai. O que você acha? Que vontade de estar perto. Que vontade de conexão. Que prazer em estar com a pessoa que você ama. Lhe leva a ficar horas da noite a sós. Ele procurou o meio de estar a sós com o Pai. Despediu os discípulos, por outro lado, despediu as multidões, escafedeu-se sozinho para ficar no monte. Caiu a tarde, ele estava lá. Ah, Pai, até que enfim, a sós. Que coisa boa respirar a sua presença. Saber que o Senhor está aqui. Oh, Pai, Pai, Pai. Outro dia eu tenho estado muitas noites em aeroportos. Sai da igreja de noite, tem que tomar um avião, principalmente quando eu venho do Nordeste. Salvador tem o primeiro voo que vai para o Rio de Janeiro, sai às 3h15 da manhã. Às vezes 4h15, depende do voo, é da Avianca. Então eu digo para os pastores, economiza hotel, economiza tudo. Vocês mandam uma passagem para eu sair e chegar aí em Salvador de tarde, lá pelas 5 horas. Vocês me pegam, me dão um café e já me deixam na igreja que eu prego à noite. Eu prego, acabou dali, não custa me dar mais um cafezinho. E me deixa no aeroporto. Você vai passar a noite no aeroporto? Não. Eu vou esperar a hora de embarcar. Eu já fiz o meu check-in, fico lá sentadinho. Já vai ficar sozinha? Eu digo, eu sozinha? Eu tenho Bíblia para ler. Eu tenho sermão para escrever. Tenho meditação para eu fazer. Mas, irmã, não vai dormir. Eu disse, vocês só pensam em dormir. Olha, você sentar numa cadeira sem ninguém que você conhece, cruzar as pernas, fechar os olhos, embrulhar com um negócio desse e dizer, até que enfim, Pai, dei uma volta naquele pastor, você ouviu? O pastor queria me levar para o restaurante essa hora, Pai. Eu não fiz nada de mal com ele, que quer me matar, comer 10h30, 11 horas da noite. Estava com vontade de ficar com o Senhor aqui. Ei, Pai, estende a mão sobre essa cidade, que tem o nome do teu filho. Cidade do Salvador. Faz com que isso se revele. Gente, aeroporto e rodoviária são entradas e saídas de cidade. Entradas e saídas de cidade. É lugar aonde um filho de Deus vai e tem que clamar a Deus ali. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias, ora pela paz da cidade aonde foste desterrado, e na paz da cidade tu descansarás. Quanto mais você orar por essa cidade, mais você descansa na paz que vem para a cidade. Esse homem manda chamar Pedro e recebe a mensagem de Cristo. Agora você vê
Cornélio. Agora você vê Jesus Cristo se afastando de todos para ficar horas, mas no sereno da noite, a Bíblia não diz que ele ficou com dor de garganta. Também eu não acredito que Jesus Cristo ficou, diz, 6 horas, 9 horas, patati, patatá, patati, patatá, patati. Não pode. Ele era um homem. Às vezes nós pensamos que estar com Deus em oração é ficar falando. Que isso? Que isso? Eu não suportaria ter comigo uma pessoa 2 horas falando sem parar. Tudo bem, mas eu sou pecadora. Agora ele abre a boca em Cantares e diz: mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a minha voz. Mas eu digo, eu também quero ouvir a sua. Eu também quero ouvir a sua. Aquietai-vos. Eu fico. Sim, eu falo. Mas eu dou tempo para ver a direção que vem no meu coração. Vem uma impressão. Siga essa impressão. E se estiver errado, não tem problema. Você está diante de Deus. Quando você orar, separa o tempo para estar com Deus e diga: Pai, eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. Faz que nem Jesus diante do túmulo de Lázaro. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu gosto daquela oração. Olha a autoridade do filho. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu fiz isso por causa deles. Não é assim que Jesus ora? Depois nós vamos passar por essa oração, que essa oração para mim é fabulosa. Então, você vê aqui que Jesus Cristo se afasta. Se afasta para ficar a sós. Isso é necessidade. Isso a gente faz quando está com muita saudade, né? Está com muita saudade. Hoje eu ganhei uma dura. Meus filhos estão em Orlando. E eu queria livrá-los de vir a Tampa, porque eu fico preocupada com eles na estrada. Aí minha nora disse: não, nós vamos sim. A gente quer ver a senhora. Eu disse: tudo bem. Mas vem para o almoço, não vem à noite. Que eles queriam vir amanhã de noite. Eu não gosto que eles fiquem de noite na estrada. Mãe não tem jeito. Filho pode ter 60 anos. Mãe preocupa com o garoto. Não é? Então, você vê aqui Jesus. Ele fica com o Pai. E depois ele vai andar sobre as águas. Que coisa linda. Que poder. Você nunca pode receber para entregar uma mensagem do trono de Deus se você não tivesse ido ao trono buscar. Vamos um pouco mais. Aqui, no capítulo 6, aqui mesmo em Mateus, capítulo 6, 5 e 6, nós temos um momento em que Jesus diz: e quando orardes, não serás, ou não sereis, como os hipócritas. Ah, o que é isso, irmã? Jesus Cristo está dizendo que hipócrita também ora. É isso. Jesus Cristo está dizendo que hipócrita também ora, porque é ele que está falando. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia me deixa pregar livremente, porque eu digo o que está escrito. Aqui Jesus Cristo diz: olha, tem hipócrita que ora e tem crente que ora. Você não vai orar como hipócrita, você vai orar como crente, porque hipócrita também ora. E quando orardes, não serei como os hipócritas. Como é que hipócrita ora? Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é? A admiração. Não tem gente que gosta de orar, faz um...
e escolhe umas palavras bonitas. Outro dia eu estava falando com uma amiga minha, que eu estou trabalhando com ela 5 meses para trazê-la para Jesus, porque ela se afastou. E então, se ela se afastou, é porque ela não estava em Jesus, estava na igreja. Agora eu quero que ela venha para Jesus. E depois de 5 meses andando, eu tenho investido nesse negócio. Aí eu disse para ela, ora, não. Eu disse, por quê? O que você tem que dizer para Deus é tão vergonhoso que você tem vergonha de mim? Não, é que eu não sei orar. Eu disse, então começa, que eu te ajudo. Um dia eu estava na sua casa almoçando, eu não sabia disso. E eu vi a cozinheira lá na sua casa fazendo uma oração belíssima. Eu não sou capaz de fazer a metade da oração dela. Eu disse, por que você não vai orar como cozinheira? Você vai orar como filha de Deus. Vamos embora, comece. No instante ela desembuchou. Olha, eu tenho uma neta que qualquer hora que disser vamos orar, ela diz, posso orar? Eu nunca vi uma criança tão voltada para a oração. Mas desde pequenininha, ela tinha 2 anos e meio para 3, ela dizia, quero orar. Quero orar. Ela vem aqui amanhã, domingo. Ora, Lindsay. Papai do céu, bençoa papai, bençoa mamãe, bençoa o feijãozinho, bençoa arrozinho, bençoa meu irmão, bençoa Pabu, Pabu sou eu, bençoa o Pato Donald, bençoa o Mickey, bençoa o Pateta. Ela bota os bichos, que tudo que ela conhece, de Disney, na oração. Mas ela pede a bênção de Deus para todo mundo que ela gosta. Então você vê que a criança traz diante de Deus as pessoas e as coisas que ela gosta. Que custa você fazer isso? Essa é uma oração principiante, eu sei, mas você pega o hábito de orar. Você começa orando como uma criança começa falando com o pai. Como foi que seu filho começou falando com você? Você mandava embora e dizia, fala direito, menino. Ou, quando aprender a falar, volta. Era assim que você fazia? Não. Você achava bonitinho cada palavra nova que ele trazia. Cada palavra nova. Eu me lembro de um dia, minha nora telefonou para mim, feliz da vida, porque a Laura estava fazendo um esforço para subir na cama, mas a perna era curta. Quando ela conseguiu subir, ela olhou para a mãe e disse, pichigui, consegui. Isso virou uma festa na família, porque a menina disse, pichigui, imaginando conseguir. Olha a alegria de um pai, de uma mãe. Porque o filho se expressou para ele. A menina olhou para a mãe e disse, pichigui. Agora você pensa, Deus, o que ele fez para ter você como filho dele. E você chega para ele expressando alguma coisa de você para ele. Por que nós pensamos que Deus é pior? Por quê? Presta atenção numa coisa. Deus está esperando um retorno nosso. E esse retorno se chama oração. Você pode chamar o que você quiser, se isso lhe levar a orar. Ele diz, quando você orar, não faça como os hipócritas. Porque os hipócritas, eles estão querendo aplausos. Pessoas que vivem buscando aplausos para si, são hipócritas. Porque eles estão roubando de Deus o aplauso que é de Deus. Hoje virou uma moda dizer, vamos embora, eu falei, se manifeste. O povo grita, aplaude. Aí o preletor já recebeu o que ele merecia, que são os aplausos. Parece que de uma hora é um circo. O ator se move pelos aplausos. Isso lá fora, tudo bem, não faz mal. Mas aqui Jesus diz que eles ficam em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Sabe-se lá o que é que esse povo do lugar do tempo de Jesus dizia?
Mas hoje nós vemos alguns lugares que as pessoas orando de uma forma tão magistral, que eu digo, puxa vida, as pessoas que estão aqui não estudaram, não compreendem o que ele está falando. Que bom que a oração é para Deus que compreende todas as coisas. Até o meu coração, porque a essa altura já estou criticando, pedindo perdão a Deus. Agora vem Jesus para você, que é discípulo, porque isso ele está falando com os discípulos. Ele diz, vocês não vão orar como eles, vocês, porém. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Primeira questão de Jesus Cristo. Entra no teu quarto. Por quê? Intimidade. O elemento intimidade vem de frente. Entra no teu quarto. E fechada a porta. Jesus Cristo não disse um negócio aqui que eu sempre digo. Eu digo, desliga o mafioso. É o danado do celular. Porque ele encontra e atrapalha você em todo canto. Desliga o celular. Às vezes eu passo 2 dias com o celular desligado porque esqueço. Mas ele é um rastreador. Ultimamente, o celular lhe atrapalha em todo canto. Hoje, para descansar, eu tive que desligar o celular. Senão o pessoal fica ligando do Brasil. Eu não posso atender. Porque senão a conta chega no final do mês. Meu filho não vai nem comer aquele que paga o meu celular. Entra no teu quarto. Vai para a tua intimidade. Procura um momento de intimidade teu com teu Pai. Entra no teu quarto e fecha a porta. Mas primeiro, entra no teu quarto. Fecha a porta. Orarás a teu Pai. Você tem que saber que Deus é seu Pai. Ele não é apenas o seu fabricante, porque ele também fabricou tudo o que existe. Todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, ele fabricou você. Quantas pessoas me dizem, irmã, mas eu sou filho de Deus? Glória a Jesus Cristo que te fez filho de Deus. Não, mas Deus não me fez? Fez. Então eu sou filho de Deus. Eu digo, calma. Deus fez você porque não existe outro Deus, criador, que não seja Jeová Elohim. É o Deus que tem em si todo o poder da criação. Mas não é por isso que ele é seu pai. Significa que você é filho da criação de Deus. O macaco é filho da criação. A jararaca é filho da criação. O bode é filho da criação. Mas essa criação caiu em Adão. Ficou toda caída. Por isso Deus chama filhos da redenção. Ele passa a ser o pai dos filhos que vêm através do Redentor. Então, para ser filhos de Deus, você precisa ser filho não apenas da criação, mas filho também da redenção. Por isso ele é seu pai. Você acha? Quem diz para você chamar a Deus de pai é Jesus. Ninguém conhece mais Jesus, ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. Ora, ainda agora nós estávamos lá na sala de jantar do pastor Maurício e a pastora Kátia estava resolvendo lá um problema, tentando resolver um problema para me ajudar. Aí de lá, ela no celular arregalou o olhinho. Eu disse, pastor, quando ela arregala o olho assim, é coisa boa ou ruim? Ele disse para mim, se for para mim, a coisa não é boa.
Eu peguei isso dessa vez, foi para mim. Quem sabe é boa. Porque ele conhece a expressão, não é? Ele conhece a pastora Cátia. Era ruim mesmo, mas tudo bem. Então, ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. Então, se o Filho, conhecendo o Pai, diz que é para você chamar Deus de Pai, é porque o Pai quer ser chamado de Pai por você. Ele não quer ser chamado assim, Deus. Deus para todo mundo. Até para o diabo, quero ver o diabo chamar Deus de Pai. Ele chama o Altíssimo. Você já viu como chama? Chama o Altíssimo. Mas Pai, ele não vai chamar. Nenhum demônio vai chamar Deus de Pai. Nenhum anjo vai chamar Deus de Pai. Mas a nós foi dada essa liberdade. Por quê? Porque nós vamos, através do Filho, nós saímos filhos. Então, orarás a teu Pai. Você chega para Deus dizendo Pai. E Ele te ouve em secreto, porque você não vê. Jesus Cristo está aqui, abrindo o jogo para nós. Olha o que Ele está dizendo. Fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Mas está. Eu gosto disso, Ele está em secreto, mas está ali. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ele está ali, está e vê. Então você, com a porta fechada, você tem a liberdade de orar. Orar significa abrir o coração, derramar a alma, rasgar tudo diante de Deus. De um Deus que já sabe de tudo, que já viu tudo, muito além do que você pode dizer. Você simplesmente vai rasgar dizendo, eu te entrego. Eu quero que tu saibas isso da minha boca. Porque o seu pecado, Satanás também sabe tudo. E ele lhe acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, ele fica lhe acusando. Está escrito lá em Apocalipse. Ele acusa você de dia e de noite diante de Deus. Mas quando você vai diante de Deus e diz assim, Pai, eu estou tão envergonhada, mas eu tenho que lhe dizer o que eu fiz. Eu fiz assim, 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 eu roubei, adulterei, matei, menti. Eu fiz isso. Não me pergunte por quê, porque eu não sei, mas eu fiz. Eu sabia que eu estava pecando, mas eu fiz. Eu não quero mais fazer isso, Pai. Me ajuda, me fortalece. Satanás não tem mais do que lhe acusar. Porque você já disse, Deus só diz, viu, que Ele confia no meu amor por Ele. Você está simplesmente dizendo para Deus, eu confio no seu amor por mim. Eu confio no perdão que o Senhor nos deu pelo sangue de Jesus. Então, Jesus Cristo diz que filho ora ao Pai, que está em secreto e que vê em secreto e que recompensa. Mas os hipócritas fazem oração bonita para todo mundo ouvir e admirar. Agora, no versículo 11 de Lucas, no capítulo 11, eu quero chamar a atenção de uma palavra. Lucas 11, eu não sei porque quando eu estou pregando o tempo passa tão rápido. Eu sei que vocês têm que trabalhar amanhã, mas eu vou, pastor, me perdoa, pelo menos 5 minutos eu vou ultrapassar, porque eu preciso completar essa parte de hoje. Lucas 11, no versículo 2, diz assim, eu vou ler desde o versículo 1. De uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor,
ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai. Vocês observaram uma palavra que eu quero chamar a atenção. Quando, ele não diz se. Se orardes, não, ele diz quando. Ele espera que oremos. Quando comerdes, quando tomardes banho, quando trocares de roupa, quando deres chilique, quer dizer, coisa que ele sabe que nós vamos fazer. Ele diz quando orardes. Né? Quando orardes, dizei. Dizei. Pastor, diga uma coisa aqui para o rapaz do seu lado, por favor. Não, assim não. Diga sem abrir a boca, sem gesticular, sem nada. Não, nada, não faz nada, não. Porque tem gente que vai orar e faz assim. E ainda critica quem fala. É gente que para dizer aleluia diz assim. E critica quem abre a boca. Jesus Cristo diz, quando orardes, dizei. É para abrir a boca. É para falar. Mas eu posso fazer oração silenciosa? Pode, não é pecado. Se você aguentar. Porque eu até começo. Daqui a pouco eu estou gesticulando. Para começar, quando eu estou para pedir alguma coisa para Jesus, eu já digo, Senhor, eu não acredito que o Senhor vai deixar fazer isso comigo. Eu não acredito. Do jeito que o Senhor me ama, o Senhor não vai deixar. Eu tenho certeza, pois Ele deixa. E daqui a pouco eu digo, o Senhor deixou assim mesmo, o Senhor faz assim comigo, mas está pensando que eu vou deixar o Senhor por causa disso? O Senhor está frito, porque eu sou louca pelo Senhor. Sou louca pelo Senhor. Vou deixar, não. Daqui a pouco ele faz uma surpresa maravilhosa. Eu sabia que o Senhor é louco pela sua neguinha. E sai me gabando, e sozinha dentro do quarto com ele. Gente, eu digo para vocês, o povo me pergunta, por que a senhora é uma pessoa tão alegre? Eu digo, o que você acha? Vou fazer 75 anos de alegria. Amante do Rei do Universo. Filha do Senhor de toda a glória. O que mais você quer da vida? E ainda tem quem venha querer me botar para baixo, mas não tem esse. Então, quando orardes, dizei, meu irmão, feche a porta do quarto, desligue o mafioso e faz de conta, pelo menos faz de conta, que você tem certeza que Deus está lhe ouvindo. Mas se o diabo ouvir, o problema é dele. Meu pai é incomparavelmente maior. Esse povo tem um diabo que é onipresente, tem em todo canto. Só Deus é que é onipresente. Irmã, eu não vou orar em voz alta, porque o diabo ouve. Problema dele. Problema é dele. Jesus, eu disse para uma turma que foi para Israel, vocês passaram no Egito, vocês foram ao Museu do Cairo? Não, irmã, porque ali tem muito demônio. Qual é o problema? Demônio é treva, você é luz. Quando você entra, o problema é deles. Porque você é luz. E ficar com medo de demônio. Se eu chegar num lugar, eles vão ter que correr, porque eles não aguentam. Agora, o povo tem um ensinamento tão errado. Não é? Tão errado. Quando estava lá no Espiritismo, tinha que receber passe. Agora a igreja acaba de orar por todo mundo. Irmã, queria uma oraçãozinha aqui. A oração é passe. Olha, dizei, senta na sua cama e acredite que Deus é seu Pai. Mas irmão, não presta, ele sabe.
Eu sou mentiroso, ele sabe. Eu sou ladrão, ele sabe. Eu sou adúltero, ele sabe. Ele sabe tudo. Melhor do que você. E outra coisa, é melhor ele saber. Porque ele sabendo, você pede a ele, ele vai lhe fortalecendo. Ele vai lhe ensinando, ele vai puxando a orelha. Como todo pai faz com seu filho. Ele diz que você não disciplina o filho do vizinho, mas disciplina o seu. Ele diz que ele disciplina aqueles que ele ama. Então, nós precisamos ser zelosos. Dizei. É para dizer. E você não diz de boca fechada. Não, você abre a boca e pronuncia. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Lá em Atos 16, eu estou com Atos na cabeça hoje. Mas é onde a gente vê mais e vê muito sobre oração. Lá em Atos 13, não é 16, não. Atos 13, tem um momento em que Paulo chegou na cidade e aquela moça pitonisa atrás deles, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Só que aquela moça que gritava era possessa de demônio de adivinhação. Pitonisa, espírito de Piton. Era o espírito de Piton que anunciava. Chegou uma hora, Paulo não aguentou mais, expulsou o demônio. Só que aquela moça possessa daquele demônio, aquele demônio adivinhava a vida dos outros e os patrões dela ganhavam dinheiro com aquilo. Paulo expulsou o demônio, eles ficaram sem a fonte de renda. E entregaram Paulo na justiça. Paulo foi preso. Paulo foi espancado. E o que a gente vai fazer? Quando chega a hora certa, pera lá, é 16. Tem que ser 16, que é da pitonisa. 16. 23. A partir do versículo 23, prenderam Paulo. No versículo 23 de Atos 16, diz assim: e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, Paulo com os amigos dele, hein? Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Pronto. Então, além de presos, eles tiveram que ser amarrados. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pensa, depois de apanhar uma surra dessa, e está no cárcere interior, quer dizer, dentro do dentro, preso pelo tornozelo. O que você acha disso? Não dava para dormir. Sem ventilação, suor, mau cheiro, fome, o corpo esfolado. Por volta da meia-noite, está Paulo e Silas fazendo o culto deles. Viu? E como era o culto? Enquanto um orava, o outro cantava louvor. E assim sucessivamente. Ninguém sabe como era a voz de Paulo. Nunca indicaram Paulo como um cantor, como um levita. Nunca indicaram Lucas ou Silas como um cantor, como um levita. Então, as vozes não deviam ser as mais maviosas para meia-noite. Mas, enquanto eles oravam e cantavam louvores a Deus, a Bíblia diz que os demais prisioneiros, companheiros da prisão, escutavam. Pensa, aquela porção de gente fina ali. Cada um ali só tinha gente fina. Só tinha gente fina. Um fez isso, outro fez aquilo. Tudo lá. Participando, não, assistindo o culto deles. Quantas vezes tem pessoas que vêm para a igreja, em vez de participar do culto, eles assistem. Eles não vou assistir. Você assiste um cinema, você assiste um teatro. Mas culto você participa.
você cultua. Mas esses estavam ali, em pé. O que significa que aqueles dois discípulos de Jesus Cristo faziam barulho. Um cantava e o outro orava. Tudo assim, da boca para fora. Sabe como é que Deus disse para eles: estou gostando? De repente sobreveio tamanho terremoto. Sacudiu os alicerces da prisão. Olha o que aconteceu. Abriram-se todas as portas. E soltaram-se as cadeias de todos. Não caiu parede, não caiu teto, não rachou nada, não deu nenhum prejuízo. Terremoto espetacular. Sacudiu os alicerces. Não era para ter caído tudo? Caiu, não. Sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas foram abertas. Que isso? Sem quebrar nenhuma? Abriram-se todas as portas, quer dizer, pode sair. Todo mundo pode fugir, pode correr. Todas as portas. As cadeias deles soltaram-se. Porque todos estavam algemados, presos pelo tornozelo. Soltou tudo. Que terremoto danado, que só vem para libertar. Olha como Deus estava dizendo para eles: gosto, recebo, feliz, que vocês estão falando comigo, das profundezas do abismo, em vez de estarem gemendo de dor, caídos, achando que eu esqueci de vocês, vocês estão falando comigo. E Deus respondeu. E a forma de Deus responder foi essa: vou soltar todo mundo. Respondeu. Olha a necessidade que nós temos de abrir a nossa boca. Porque quando nós abrimos a nossa boca, nós abrimos o nosso coração. Quantas vezes nós esquecemos que a forma que nós temos de manifestar o nosso amor e a nossa fé é falando com Deus. Se você fala com Ele, olha, vai chegar uma hora que você vai também ouvir a voz dEle. Sabe quando uma pessoa chegar aqui com um violino para tocar junto com, esqueci seu nome agora, com o Jonadab. O Jonadab está no teclado e a pessoa vai tocar o violino. Aí ela tem que ir lá com ele. Ele vai dar, ela vai pedir, dá um mi aqui. Aí ele dá um mi e ela vai ter que afinar o violino dela para a tessitura do teclado. Porque o teclado é um instrumento não temperado. Ele está ali, é aquilo e acabou. Mas o violino é temperado. Quer dizer, você afina, ele desafina, você afina para cá. Entende? Quando você começa a falar com o Pai, você começa em si bemol menor. E Deus está no mi maior. Daqui ele vai lhe afinando todos os dias um pouco. Todos os dias um pouco. Daqui que você entenda que seu filho está querendo um iPhone. Quando ele não sabe nem falar papai, e ele quer coisa, ele começa a fazer assim com o dedo, que ele já sabe que tem que passar o dedo. Aí, quando ele fizer assim, está pedindo o iPhone, porque ele está fazendo assim com o dedo. Mas demorou até ele comer. Aí você diz, iPhone, meu filho, iPhone. Aí você também aprendeu que quando passa o dedo é iPhone. Esse é o relacionamento que Deus quer que nós possamos desenvolver com Ele. Amanhã nós vamos ver sobre tempo de oração. Porque às vezes você quer dizer, não, agora eu vou começar a orar. Vou começar como? Meia hora por dia. Nem comece, que você não vai aguentar. Não vai aguentar. Você não aguenta 5 minutos para começar. Quer? Eu aposto com você.
É muito para quem nunca começou uma vida de oração. Começar com 5 minutos, você vai ver como é que é. Então, meus irmãos, vamos crer que Deus foi que inventou essa história toda. Ele não precisava ter formado o homem. Não precisava, não. Ele não precisa. Mas ele quis. Cadê que os anjos caídos dão trabalho a Deus? Não. Por quê? Porque eles caíram e Deus não está nem aí para eles. Mas quando o homem caiu, ele disse, eu vou redimir para mim. E aí tem esse trabalho todo. Por quê? Por amor. E agora que ele redimiu, ele não vai abrir mão de você. Mas ele quer um relacionamento de intimidade. De pai para filho, de filho para pai. Ele quer ouvir sua voz, cada vez mais perto, cada vez mais íntimo, cada vez buscando conhecê-lo, cada vez mais. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Quer que eu ore? Senhor Deus nosso Pai, é tão bom estarmos todos aqui reunidos para pensar naquilo que o Senhor quer que escutemos e que falemos. Sabemos que o Senhor está aqui. E às vezes dá vontade de dizer, Senhor, faz alguma coisa para que nós tenhamos uma surpresa. Mas a maior surpresa que o Senhor separou para nós essa noite é que não estamos preocupados com o relógio. Temos o trabalho, graças a Deus, amanhã. Mas nós não estamos preocupados. Nós queremos ouvir a sua voz. Queremos aprender mais do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. E nós queremos desenvolver essa intimidade com o Senhor. Toma o nosso coração nas tuas mãos. Dá-nos uma sede cada vez maior de ti. Nós queremos este ano viver para fazer a tua vontade. Nós queremos nos preocupar com a tua presença ao nosso lado. Estende a tua mão poderosa sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, onde quer que eles estiverem nesse momento. Recebe, ó Pai, o desejo tão grande que nós temos de te adorar. E em nome de Jesus Cristo, ser glorificado através de nós. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.